falta de ar, sensação de pânico e desânimo profundo. Estes são apenas alguns dos sintomas da ansiedade e da depressão, dois dos transtornos mentais mais comuns entre os brasileiros e que afetam milhões de pessoas. Sinais de que algo não anda bem com a saúde mental aparecem independente da idade, raça ou religião. Mas quando se fala em gênero, aí sim, aí parece ter a sua preferência. De acordo com a pesquisa Covitel 2023, a ansiedade atinge mais as mulheres. Cerca de 34% delas apresentam um problema. Já entre os homens, o índice é bem menor. O número cai para 18%. Em levantamento com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de pessoas deprimidas da América Latina, cerca de 5,8% da população, ou seja, 11,7 milhões de brasileiros. E assim como a ansiedade, a depressão também atinge 2 vezes mais as mulheres do que os homens. Só no ano passado, 7 a cada 10 diagnósticos destes transtornos pertenciam a elas, de acordo com a organização Think Olga. Os pesquisadores listam uma série de motivos para este cenário. Socialmente, as mulheres enfrentam mais desafios do que os homens. Como exemplo, as muitas formas de violência física e psicológica, o assédio, a desigualdade salarial e a dupla jornada de trabalho. Muitas mulheres hoje em dia ou são mães solteiras ou chegam em casa e o homem não ajuda. Então isso faz com que as mulheres se sobrecarreguem e no final das contas gera um tipo de ansiedade porque a mulher tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, às vezes tem que cuidar do filho e muitas vezes ela não se cuida. E as estatísticas não mentem. Elas gastam 10 horas a mais por semana só em cuidados da casa e dos filhos em relação aos homens. É o que diz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios no Brasil. Além disso, de acordo com o IBGE, há mais de uma década a participação feminina no mercado de trabalho é de 50% contra 70% dos homens. Em geral, o salário pago a elas é 20% menor do que os homens, ainda que exerçam as mesmas funções. O sexismo afeta principalmente as mulheres negras, isso sem falar o alto índice de casos de assédio. Só nos últimos 5 anos, foram mais de 33 mil casos denunciados à Justiça do Trabalho. Eu já fui assediada no meu antigo trabalho, que não passou a mão nas minhas partes íntimas, e eles não fizeram nada e falaram que eu fui culpado. O homem levanta e vai ganhar o mundo, a vida, né? A mulher, ela levanta, vai lavar uma louça, cuidar das crianças, pôr para a escola, vir trabalhar, enfrentar transporte público. Homem, alguns, né, não todos, mas assédios, tudo isso a gente atura, né, diariamente. A saúde mental das mulheres segue sendo impactada pelas desigualdades e violências presentes no cotidiano. Só em 2024, o Disque 180, central que recebe denúncias de violência contra a mulher, realizou 750 mil atendimentos. Os casos de feminicídio colocam o Brasil entre os 5 piores países do mundo para as mulheres, com 4 casos dia após dia. O Mapa Nacional da Violência já registrou 34 mil denúncias de estupro somente no primeiro semestre deste ano, ou seja, uma média de 187 casos a cada 24 horas. Eu tenho muitas crises, eu tremo muito em alguns ambientes, em alguns locais, devido a algumas situações, também por conta de coisas que aconteceram na minha família. Já fui assediada algumas vezes e tudo isso prejudica muito a saúde mental da mulher, não só com coisas que acontecem na rua, mas principalmente é muito mais doloroso quando vem da sua família. E é muito ruim e devido a essas situações eu tive alguns sintomas que até hoje eu carrego comigo, que são, por exemplo, locais muito lotados com muitos homens ou homens muito mais velhos que estão muito perto de mim, eu me tremo toda, dá vontade de chorar e é muito ruim. Eu acredito que muitas mulheres passam por isso e é péssimo. A psicóloga Sheila Ribeiro explica que depois de eventos traumáticos, as pessoas podem desenvolver o medo de sair às ruas. E possivelmente esse medo pode evoluir para uma fobia social. A fobia social é uma ansiedade que geralmente ataca quando eu estou em situações sociais. Então, quando eu estou
Quando eu vou à rua, já tive situações em que dentro do consultório a pessoa estava tranquila e quando foi acabando o horário da sessão, a pessoa teve uma crise de ansiedade, só por pensar que ela vai ter que retornar à rua. Então pode acontecer de pessoas que andam na rua, pode acontecer dentro de lugares fechados, supermercado, cinema. A pessoa vai ter um momento social com muitas pessoas ou não, depende do local ou depende do número de pessoas que lá estão, que ela pode ter uma crise de ansiedade. Mas tudo isso está dentro do transtorno de ansiedade. Saio com meu marido, eu fico mais tranquila, eu saio de boa. Mas quando eu tenho que sair sozinha, é muito difícil. Tem essa também, eu não consigo sair à noite. A violência que você escuta na televisão piorando, tudo acontecendo, gente sendo roubada, sequestrada, eu falei, não consigo. Aí vai te travando e você vai diminuindo as coisas que você faz. Quer dizer, sozinha eu ando só de dia, com o marido se eu for, eu vou de boa, mas sozinha não. Ansiedade, ela não é uma patologia, ela é um mecanismo de defesa. Todos nós temos ansiedade de fábrica. Ansiedade é o que faz a gente olhar para os dois lados para atravessar a rua, é o que faz a gente colocar a mão na frente quando um objeto vem na nossa direção. Então, por si só, ela não é uma patologia. Ela pode se tornar uma patologia no momento em que esse mecanismo de defesa é acionado sem um motivo real. Por exemplo, como ele é um mecanismo de defesa, ele vai sempre me trazer pensamentos de coisas que possam ser perigosas, para que eu possa me proteger. Então, se eu estou deitadinha no meu sofá e começo a imaginar coisas que possam acontecer de ruins e eu não tenho controle sobre se isso vai acontecer ou não, isso vai me deixando com um estado de alerta ligado. Então, isso vai me causando uma ansiedade e uma frustração por não conseguir controlar isso e aí sim vai virando uma patologia. Oi, meu nome é Carolina Bonifácio Ribeiro, eu tenho 26 anos, eu sofro de transtorno de ansiedade e TDAH. Percebi que estava precisando de ajuda quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, com 17. Mas os sintomas começaram desde que eu tinha 14. Eu ficava com medo de muita coisa, eu planejava tudo muito bem planejado antes de fazer qualquer coisa, e se saísse do planejado eu começava a chorar desesperadamente, eu tinha um certo desequilíbrio emocional que eu tenho até hoje, se as coisas saem do planejado como eu planejo. A família não sabia, sabia que eu fazia terapia, mas não sabia das crises. Acho que a minha mãe só viu uma crise em mim uma vez, porque eu tinha mania de me machucar. E aí eu contei pra ela, mas acho que isso já foi em 2019, 2020, por aí. Já tinha passado um tempinho já. A professora Adriana Estevam vive uma luta silenciosa há mais de 10 anos. Diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada e a depressão, ela lembra suas dificuldades que tinha em lidar com as pessoas. Porque eu ficava muito dentro do quarto, eu tinha muito sono. Eu dormia, chegava do serviço, só queria dormir e não queria falar com ninguém, ficava muito triste, mas eu não achava que isso era um problema, eu achava que isso era normal, era só cansaço. Tinha vezes que eu achava que estava todo mundo me olhando, tinha muita dificuldade de lidar com as pessoas, assim, eu ficava tensa, nervosa e não sabia o porquê. Ficava congelada às vezes, do corpo mesmo, ficava gelado. Agora por quê? Tive crise de ansiedade, de chorar, por medo de ir a algum lugar. E com isso eu fui parando de ir para os lugares, fui parando de frequentar reuniões de família, porque eu não conseguia ficar no meio daquela gente toda. E com os outros transtornos que eu tenho, foi tudo piorando e cada vez eu piorava mais. E eu comecei a sentir, assim, eu estava sozinha. Só que para mim era bom ficar sozinha, porque eu não precisava lidar com ninguém. Só o trabalho mesmo, porque tem que pagar as contas, mas fora isso, se eu pudesse só ficar dentro de casa, para mim era melhor. Apesar de cada vez mais comum, a ansiedade ainda desperta dúvidas e preconceitos. A ansiedade, logo no início, uma crise de ansiedade, ela pode ser muito confundida com um ataque cardíaco, por ter uma aceleração do coração, por ter vários sintomas como sudorese, um aumento da respiração, uma aceleração. Então você pode confundir com um ataque cardíaco. O que vai diferenciar a ansiedade de um ataque cardíaco? A intensidade. Geralmente uma crise de ansiedade ela pode demorar de 3 a 5 minutos
ela é sempre acionada pelos nossos pensamentos. Na ansiedade, na crise de ansiedade, você tem aceleração cardíaca que tem motivo físico para isso. O coração acelera para bombear sangue para as pernas e você poder fugir de uma situação de emergência. A pupila fica dilatada, você tem sudorese, você tem uma respiração ofegante. Hoje, entre dias de silêncio e sofrimento, Daniele tenta reencontrar o brilho que a depressão apagou. Eu sempre fui muito retraída, muito introspectiva. Então, desde muito jovem, eu tinha esse problema de sair de casa, de conhecer novas pessoas. Não tinha confiança em mim mesma, eu sempre fui muito negativa. Então, para mim, tudo daria errado. Eu sempre tive medo de fazer as coisas, de me arriscar, de conhecer novas coisas, porque para mim, meu mundinho era aquele. Era mais seguro eu ficar presa no meu mundo. Então, foi assim que eu fiquei boa parte da minha vida. Eu não contava isso para os meus familiares. Na minha adolescência e infância, eles eram bem rígidos. Não acreditavam nessa coisa de fazer psicólogo ou nessas coisas de depressão, ansiedade. Eles não acreditavam. Então, com o passar dos anos, né, porque eu fui amadurecendo e que eles viram que alguma coisa estava mudando em mim, aí eles começaram a acreditar nisso. Mas eu fui contar para eles mesmo quando eu tive o diagnóstico de que eu estava com depressão. A depressão é uma patologia que acontece no decorrer. Se eu tenho uma ansiedade não tratada, isso vai me causar frustração, sensações de medo, de insegurança, que pode culminar na depressão, que geralmente é quando eu estou frustrado, quando eu não consigo resolver os meus problemas, quando eu não tenho um objetivo claro de vida, me sinto insuficiente, sinto que a minha presença não tem um motivo ou eu não sou importante, e aí pode chegar a um quadro depressivo. Os sintomas da depressão ela varia de acordo com a idade. Por exemplo, uma pessoa mais adulta, mais idosa, ela vai ter mais uma apatia, ela tem mais necessidade de ficar isolada, ficar deitada, pode ter crises de choro ou não. Mas na infância e na adolescência, os sintomas são bem diferentes. Geralmente, essa criança e adolescente depressiva, ela não fica isolado e apático. Geralmente, ela tem uma irritabilidade, uma agressividade, que é o nosso mecanismo de defesa, luta ou fuga. Então, geralmente, nos mais jovens, tem uma irritabilidade e nos mais velhos, uma apatia. As coisas que eu passava, os problemas que eu passava, os pensamentos que eu tinha, eu comecei a guardar para mim. Então, isso foi gerando, provavelmente, um buraco dentro de mim que quanto mais eu guardava, tipo assim, mais um buraco gerava. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu realmente percebi que tinha algo de errado comigo, que nada estava dando certo. E que que esses pensamentos tinham voltado, tipo, pensamentos ruins, pensamentos, né, de querer se machucar, de querer cometer algum ruim contra a própria vida. E aí eu decidi buscar ajuda psicológica, né, porque eu falei, agora realmente é alguma coisa séria, se eu não fizer nada, né, eu posso fazer alguma coisa contra mim mesma. Além das pressões sociais, há também os fatores hormonais que afetam diretamente na vulnerabilidade das mulheres. Os hormônios estrogênio e progesterona passam por flutuações que podem desencadear os sintomas da depressão, especialmente na TPM e na menopausa. A queda do estrogênio reduz a produção de serotonina, um neurotransmissor que atua na regulação do humor, afetando assim a percepção da felicidade. Já a queda da progesterona causa insônias e irritabilidades. Pensando só na parte biológica de alteração hormonal, essas mulheres, elas têm alterações hormonais normais, como qualquer mulher nessas fases da vida. Então, não é que vai ter mais ou menos hormônio mudando, ciclando ao longo do mês, mas elas são mais sensíveis a essas alterações hormonais. Então, o cérebro da mulher, para funcionar, depende muito de hormônio, do homem também, não só da mulher. Então, vai ter receptor de estrógeno, progesterona, só que essa flutuação tão cíclica, né, e mensal, tô pensando aí na menstruação, faz com que esse cérebro precisa estar muito mais adaptado. Nos homens, o nível hormonal não muda muito ao longo da vida. Então, eles vão ter essa necessidade de adaptação. Mulheres mais sensíveis vão responder de uma maneira um pouco diferente e fica mais propício a desenvolver transtorno mental, sobretudo a ansiedade e a depressão. Por trás de cada relato dessas mulheres,
existe uma jornada intensa, mas quando elas começam a falar e deixam o silêncio de lado, os caminhos se abrem para a compreensão e o tratamento. A gente tem tipos de tratamento. Então tem tratamento não farmacológico. A gente sempre vai estimular psicoterapia, atividade física, uma dieta menos inflamatória. Então o estilo de vida influencia muito, né? Não consumir bebida alcoólica, atuar se tem algum consumo de droga ou não. Então isso influencia diretamente o humor. Privação de sono, então a gente está falando de mulheres no puerpério, privação de sono é um grande fator para o desenvolvimento de qualquer transtorno mental. Se isso não for efetivo, ou a mulher já chegar com sintomas moderados a graves, a gente já tem que iniciar o tratamento farmacológico. A primeira linha sempre é dos antidepressivos, aí tem várias classes de antidepressivo, que aí a gente vai escolher de acordo com o perfil da paciente, considerar efeito colateral, se está grávida, se está amamentando, a gente precisa considerar isso. Com apoio, informação e compreensão, até o caminho mais longo pode se transformar em uma jornada de superação. Eu tenho um laudo, tenho um número de CID, tudo direitinho, e agora eu estou me tratando, tanto com o neurologista quanto com a psicóloga. Então, depois que eu tive que eu soube mesmo o que eu tinha, que eu consegui tratar realmente o problema com medicação e a terapia, gente, melhorei assim, já 80%, não tá no 100% ainda, porque eu comecei há pouco tempo a terapia com a doutora. Hoje em dia eu consigo controlar melhor, porque eu consigo entender que, nossa, isso aqui eu tô falando porque eu tô ansiosa por alguma coisa. Antigamente eu não tinha esse entendimento. Na adolescência, né, quando eu não tinha nada diagnosticado, quando eu não tomava remédios, eu não conseguia pensar no meu futuro, porque eu achava que eu não ia conseguir envelhecer, que provavelmente ia acabar com a minha vida antes, que alguma coisa ia acontecer. Mas agora, tendo um tratamento, tomando remédios e com ajuda psicológica, tanto da ajuda com a psicóloga e com a ajuda com os meus pais também, que minha psicóloga tem o contato do meu pai, para que ele possa me ajudar também. Então, com isso eu pude ver, tipo assim, a vida com outros olhos. Eu pude perceber que vale a pena, que tem gente que tá disposta a nos ajudar, né, a fazer as coisas pela gente. Tipo, eu por muito tempo me senti como se fosse um incômodo, um peso para as pessoas, e que essa doença, nesse diagnóstico, piorasse tudo. Então no começo eu não queria contar, porque poderia ser um peso, um problema para alguém que eu não queria levar. Então a psicóloga, e conversando com meu pai, me fez perceber que é mais do que isso. E assim como ela pode me ajudar, meu pai também pode me ajudar, e nisso ele me dá confiança para contar as coisas para ele. Então é como se, tipo, se ele pegasse na minha mão e a gente pudesse ir em frente, porque como se eu pudesse seguir meu futuro, porque ele estaria do meu lado.